Voltando a me apresentar, meu nome é professor Armando Sampaio, sou professor aqui da FUMEC, da pós-graduação há algum tempo, sou auditor, perito contábil e fui diretor de empresa nessa área financeira, né? E eu percebi aí que na última aula, eu não lembro se foi a Camila ou se foi o André, quem estava na última aula que pediu para a gente, professor, não vai ter um exercício de fixação? Aí eu falei para vocês assim que vocês podiam estar refazendo o exercício que está no PowerPoint. Mais preocupado com o que vocês me falaram, eu preparei um exercício de fixação aqui, 2, para a gente passar para o segundo módulo. Antes eu estava querendo resolver com vocês esse exercício. Tá bom assim? Pode ser? Pode. Então, beleza. Olha só, eu tenho aqui um caso de juros simples, um exercício de fixação de juros e um exercício de fixação de juro composto. É uma situação simples. Então, precisa que você pegue aí um papel, caneta na mão, um notebook na mão, para a gente fazer junto isso aí. Então, ele vem falando aqui no juros simples, um capital de R$ 50.000 ficou aplicado em uma taxa de 2% ao mês por 5 meses. Ele quer saber qual que é o montante ao final dessa aplicação financeira. Então, vamos resolver, dar um tempinho aí para vocês resolverem isso. Então, é um capital de 50 mil, a uma taxa, R$ 50.000, a uma taxa de 2% ao mês, por 5 meses, no juros simples. Como que é o cálculo? Estou aguardando vocês aí. Então, 5 minutinhos para fazer. O que é o valor dos juros, professor? Ou é o valor já Não, os do juros é de montante? 2, 50 mil é o capital que Sim. você vai investir. A Uhum. taxa é de 2% ao mês, que ele vai te Certo. pagar. E o Uhum. prazo são 5 meses, que vai ficar aplicado lá. No final de 5 meses, a 2% ao mês, qual que é o valor que fica esses R$ 50.000 que eu cinquenta e apliquei hoje? cinco. Tá. Camila também já conseguiu aí, Camila? A Camila, eu Professor, acho que ela. estou apenas acompanhando. Hum. Eu sou tutora, Ah, tá. mas Ah, Camila, tá bom. Desculpa, Camila, é e verdade, verdade. Deixa eu imagino, falar. mas aprendendo com vocês aqui, tá bom? Não, não, tudo bem, tá bom. Hoje só Obrigado. tem eu na aula. Só você presencial, hein? Então tá bom. Então agora vamos no juros composto. O juro composto é o seguinte, outro problema aqui, ó. 100 mil, um capital de R$ 100.000 aplicado a uma taxa de 2% ao mês, um prazo de 3 meses. Quanto que vai valer esses R$ 100.000 a taxa de 2% em 3 meses? A Cento e juros seis mil cento e compostos. vinte e 80. Aí eu usei a HP. Não, beleza. Então, agora, aqui, eu vou baixar aqui a solução aqui para a gente dar uma olhada. Peraí. A solução está aqui, ó. Então, vamos ver aqui. Então, o juros simples, eu tenho que aplicar essa fórmula aqui, ó. Montante é igual capital mais juros. Ou ela pode ser expressa do seguinte forma: montante é igual capital mais capital vezes I, que é a taxa, vezes N, que é o tempo. Então, capital 50 mil. A taxa, como eu te falei, para aplicar na forma, sendo 2%, você tem que dividir ela por 100 para ela ficar 0,02. O Uhum. período é de 5 meses. Então, eu vou botar lá, montante é igual 50 mil, que é o capital, mais o próprio capital vezes a taxa de juros, vezes o período, que é de 5 meses. Aí eu vou chegar em R$ 5.000 de juros, mais 50 mil, 55 mil. Beleza? Beleza. Aí agora que nós vamos nos juros compostos. Nos juros compostos, é o seguinte, eu tenho lá o capital de 100 mil, a taxa de 2% vezes 3 meses.
Então, a forma do juros composto é montante é igual ao capital que multiplica 1 mais I elevado a N. Esse chapeuzinho é o símbolo do Excel, né? De elevado. Então, a gente tem 100 mil, que é o capital, 2% ao mês, que é o tratamento de 2 dividido por 100, que é 0,02 para colocar na fórmula, durante 3 meses. Então, vamos lá. No primeiro mês, vai dar 100, são 3 meses, né? No primeiro mês, vai dar 100 vezes 100 vezes 1 mais I, e a taxa 0, elevado a um período. No segundo, dá 102. Então, os juros vai ser de R$ 2.000. Já no mês 2, eu vou ter lá 100 mil elevado a 1 mais. Você tem esse zero aqui. A taxa vai ser a taxa vezes um período de 2 vezes, certo? Período elevado Certo. ao 2. E no terceiro mês eu vou levar ela a 3. Um período de 3. Então vai ser ela elevada a 3. Se eu acumular isso, vai dar 106, 120. Chegou nisso aí? 106, 120, 80. Isso mesmo. Então, beleza. Então, o exercício de fixação, basicamente, é esse aí. Oi, gente. Voltei aqui. Estão me ouvindo aí? Tá em eco aqui pra gente. O Camilo, você Oi. poderia ajudar a gente? O que está acontecendo nesse eco aí? Professor, eu continuei vendo vocês normalmente aqui, sem nenhuma interferência. Você entrou e saiu de novo? Não, caiu. A hora que eu desliguei o Excel aqui, ele caiu. Eu tive que voltar a entrar lá no mesmo processo. Hum. Só que está dando um eco. Se você quiser sair da aula e entrar de novo, eu procedo à gravação novamente, se você preferir. Tá muito ruim com esse eco aí, ô André? Tá, então eu Estranho, vou né? sair Tá. daqui, então. Eu vou Tá. sair e entrar de novo, então. Para mim Vamos também tá com todos. eco. A Isabela Tá falou que não bem. é. Então Eu vamos vou... todos sair e entrar novamente. Tá bom, vou fazer isso agora.
Oi. Ainda tá com ele? Continua. Parece que você está com 2 Teams abertos aqui. Um está aparecendo a sua câmera e o outro que você entrou agora. Porque você já estava aqui dentro. Melhorou? Não. Agora, para mim, aqui acabou o eco. Você ainda está com eco? Continua com o eco. Isabela, para você também tá com eco? Tá sim, é porque eu tô na rua, tô chegando em casa, mas para mim também tá com eco. Eu tô de fone, então dá para escutar até melhor. Bom, vamos tentar ali. Você está vendo meu PowerPoint aí? Não. Agora está vendo? Agora iniciou. Então tá, vamos dar continuidade aí. Então, nós vamos para essa segunda aula de análise de investimento, nós vamos estar falando sobre análise de investimento, objetivo da análise de investimento. A análise de investimento é realizada através dos fluxos de caixa de um determinado projeto empresarial ou projeto financeiro. Nós vamos falar sobre taxa interna de retorno, TIR. Nós vamos falar sobre payback. Nós vamos falar sobre valor presente líquido. Nós vamos falar sobre TMA, que é a taxa mínima de atratividade. E entender o que é risco sistêmico e risco não sistêmico numa análise de investimento. Bom, a grande pergunta que se faz, assim, o que eu tenho que analisar para o investimento? Se eu tirar meu dinheiro de aplicação financeira e colocar numa empresa, ela vai render mais ou vai render menos que uma aplicação financeira? Obviamente que o rendimento provavelmente vai ser maior. Só que quanto maior é o rendimento, maior é o risco. Que risco que ao desaplicar meu dinheiro numa aplicação financeira, eu vou ter quando eu abrir uma empresa? Eu vou ter procedimentos ou processos trabalhistas, posso sofrer autuações fiscais da Receita Federal, estadual, municipal, ao longo das minhas atividades, um risco de uma autuação da vigilância sanitária, dependendo do tipo de negócio. Então, eu tenho N risco que eu vou correr mais. Porém, a rentabilidade é maior. Então, tanto para uma aplicação financeira mais rentável ou para um investimento, eu tenho que analisar através de quê? O fluxo de caixa. Então, a análise que a gente faz de investimento é em cima do fluxo de caixa. Mas como que é esse fluxo de caixa? É o que você vai pegar de recurso para aplicar no investimento, ou que você vai ter de dinheiro para iniciar uma aplicação financeira ou montar um negócio. Né? Então, essa é a análise que a gente vai... Qual que é o seu saldo inicial que você vai ter do investimento ou da captação do recurso, quais são os pagamentos que vão acontecer ao longo do período e quais vão ser os recebimentos ao longo do período, e o que eu vou pagar de imposto, o que eu vou receber de juros, o que eu vou pagar de juros, para chegar no meu saldo final. Essas datas e períodos de pagamento, mais essas taxas de juros que envolvem essas operações, é que a gente vai fazer a análise de investimento. Vou investir ou não vou investir? É atrativo ou não é atrativo? Eu ontem falei com vocês sobre um termo técnico que a gente utiliza no mercado financeiro, chamado de quê? Custo de oportunidade, ou seja, quais são as taxas ou quais são as melhores oportunidades que o mercado financeiro, o mercado onde é que eu vou investir, o benchmark, onde é que eu vou investir. Benchmark é uma fatia do mercado onde é que eu vou investir
um determinado valor, ou seja, vou investir numa loja de artigos de vestuário, vou fazer uma loja, uma indústria metalúrgica, eu vou investir numa franquia de perfumes, uma franquia de chocolate, por exemplo, de bombom, de barra de chocolate. Eu vou montar um comércio, uma indústria, vou montar uma universidade. Qual vai ser meu tipo de investimento? Qual que é a atratividade desse investimento, né? Quais são as opções que o mercado financeiro me dá, ou seja, o custo de oportunidade que eu posso encontrar ao longo do mercado, que é mais vantajoso financeiramente para mim? É mais vantajoso eu deixar esse dinheiro aplicado, ou vou ter mais rentabilidade, ou é melhor eu desaplicar esse dinheiro e montar uma empresa? Quanto maior é o risco, maior é o que? A lucratividade. Quanto menor é o risco, menor é a lucratividade. Se eu não estou afim de ganhar dinheiro, eu estou afim só que ele seja corrigido monetariamente pela inflação, eu vou deixar ele aplicado na poupança. A poupança vai fazer o quê? Eu vou ter rendimentos, grandes rendimentos? Provavelmente não. Você vai ter o quê? A reposição da inflação no seu dinheiro ao longo do tempo. Agora, a partir do momento que eu sair da aplicação financeira da poupança, outros tipos de aplicação, elas têm mais risco. Lógico, nós temos aplicações de renda fixa, onde eu já sei onde é que vai ser o resultado final, antes de eu aplicar, e eu tenho renda variável, onde eu vou ter mais volatilidade do meu dinheiro, ou seja, oportunidades de ganhar, ter maiores ganhos, mas também riscos de ter perdas relevantes, né? E eu tenho a opção de criar uma empresa. Criar uma empresa, com certeza, vai dar mais rendimento do que todas essas aplicações financeiras, muito mais lucratividade. Mas aí, como eu falei com vocês, vou ter uma série de outros riscos, que quanto maior a lucratividade, maior os riscos. Eu posso ter amanhã diversas, ao longo da existência da minha empresa, se eu calcular alguma coisa errada, meu contador calcular alguma coisa, eu posso ter um auto de infração fiscal, eu posso, se eu não respeitar a lei do meio ambiente em determinado atividade empresarial, eu posso ter uma multa ambiental, posso ter uma multa da vigilância sanitária, dependendo da atividade que eu tiver. Então, eu aplicar meu dinheiro, então eu posso ter maiores lucratividades, mas vai me dar muito trabalho para andar adequadamente, respeitando todas as normas e leis, para que eu não sofra autos de infração das autoridades fiscais. Mas vou ter mais rentabilidade no meu dinheiro. Através de onde eu vou analisar isso? Do fluxo de caixa. Então, eu tenho que ver qual que é o mais vantajoso e que eu acho que eu tenho mais apetite financeiro de rentabilidade. Eu vou ter que fazer uma simulação antes de sair da minha poupança, o dinheiro da minha poupança, para eu avaliar como vai ser na renda fixa, como vai ser o fluxo de caixa na renda variável, como seria esse fluxo de caixa na empresa onde é que eu vou investir. Porque o fluxo de caixa da poupança, você já sabe, você vai aplicar e ele vai corrigir a inflação. Ganhos, provavelmente, você não vai ter grandes ganhos. Né? Então, essa análise, através de onde que a gente faz essa análise? Através de olhando as taxas de juros que oferece o mercado? Não. Através do fluxo de pagamentos, fluxo de caixa da empresa, que vai gerar essas operações. É aí que a gente faz esses cálculos no sentido simulado, quer dizer, antes de acontecer, uma conta prévia, uma projeção desse fluxo de caixa para avaliar qual é a melhor rentabilidade que vai me dar. Como que a gente faz isso? Né? Segundo aí o Assaf Neto, que, como eu falei para vocês, é uma excelente referência bibliográfica, né? Finanças corporativas de Assaf Neto, a análise de investimento, a gente vai ver o que? A relevância dos fluxos de caixa nas decisões de investimentos. É consagrado que os aspectos mais importantes de uma decisão de investimento centram-se no dimensionamento dos fluxos previstos de caixa a serem produzidos pelas propostas em análise. Então, os fluxos de caixa que eu vou ter das várias propostas de investimento esse é o caminho para eu chegar no melhor investimento ou um investimento mais adequado que eu estou pretendendo correr determinado risco. Né? Em verdade, a confiabilidade sobre os resultados de determinado investimento é uma grande parte dependente do acerto com que os fluxos de entradas e saídas de caixa forem projetados.
Então, o que a gente vai fazer? Vou projetar datas, projetar fluxos de entradas e saídas de recursos desse fluxo de caixa para eu avaliar qual é o tempo que vai me retornar esse dinheiro que eu vou investir, qual a taxa de lucratividade que eu vou ter ao longo do tempo. Deve ser reforçado nessa altura, de acordo com as colocações desenvolvidas, a regra básica de que todo projeto de investimento é avaliado em termos de fluxo de caixa, em vez de eu ser com base no lucro. Eu tenho que avaliar em cima do fluxo de caixa e não na lucratividade. Porque eu não sei como eu vou sobreviver. Você vai precisar desse dinheiro ao longo de 1 ano, ao longo de 2 anos, ao longo de 10 anos. Você tem disponibilidade financeira para fazer uma aplicação ao longo de 10 anos ou montar uma empresa onde é que ela vai demorar 2, 3 anos para te dar resultado que você investiu? Você tem fôlego financeiro na sua vida empresarial ou de investidor para você viver com esse financiamento? É uma análise que você tem que fazer, né? Esse tipo de análise é que é importante você fazer antes de investir, né? Não depois que investiu. Depois que investiu, a coisa já aconteceu, é antes de simular a análise. Então, a gente contrata um consultor financeiro, uma consultoria, numa empresa, numa análise de investimento, antes de acontecer. Não é depois que aplicou para... Agora, depois que aplicou, se você tiver que contratar, ele vai tentar fazer o melhor possível para você, para reconduzir você para a análise adequada. Mas o ideal é que você faça isso antes, né? Porque a partir do momento que você montou uma empresa e contratou seu contador, o contador parte do pressuposto que você já fez essa análise de investimento antes de montar a empresa. E que você decidiu ter aquele tipo de risco no seu negócio, calculou o risco, né? Que eles chamam aí no mercado também de risk manager, gestão de risco. Gestão de risco de quê? Risco de eu não tomar uma autuação fiscal, risco de eu não sofrer um processo trabalhista, risco de eu não ter um impedimento profissional como empresário de poder assinar os papéis da minha empresa, né? Então, deve ser reforçado nessa aula, de acordo com as colocações desenvolvidas, a regra básica de que todo projeto de investimento é avaliado em termos de fluxo de caixa, em vez de ser com base no lucro. Essa escolha tem uma razão de ser. Em vez que eu, por meio de resultado de caixa, que a empresa assume efetiva capacidade de pagamento e replicação dos benefícios gerados na decisão de investimento. Então, o fluxo de caixa é que você tem que analisar, não é a lucratividade final. Só a lucratividade final, né? Em outras palavras, é mediante o fluxo de caixa e não os lucros que mede o potencial efetivo de uma empresa em implementar suas decisões financeiras fundamentais, investimentos, financiamentos, distribuições de dividendos. Por exemplo, quanto dividendo eu tenho que distribuir da minha empresa para os sócios sem eu secar o capital de giro da empresa? Quanto eu posso distribuir de lucro que não vai comprometer a continuidade do meu investimento, né? Dessa forma, são fluxos de caixa e não outra medida contábil qualquer de resultado que se constituem na informação mais relevante para o processo de análise de investimento. Então, o fluxo de caixa é a análise de investimento. Para analisar o investimento, é o fluxo de caixa. Realmente, o fluxo de caixa é a melhor ferramenta gerencial que você tem para analisar, para você simular e analisar os seus investimentos. Segundo a Safineto, os métodos quantitativos de análise econômica de investimentos podem ser classificados em 2 grandes grupos. O que leva em conta o valor de dinheiro no tempo, é o que eu te falei, o dinheiro fica exposto ao tempo, ele tem que ser corrigido pelo menos pela inflação. O que ele conseguir de rentabilidade acima da inflação, a gente pode considerar isso de ganho, porque a correção da inflação é meramente reposição do poder dele de compra ao tempo. Então, Professor, essa avaliação por meio do fluxo de caixa descontado. O que vem a ser o fluxo de caixa? Alô? Oi? o material a gente não está vendo mais.
Ah, não? Não. Peraí. E agora? Agora voltou. Obrigado. Então, tá. Agora Beleza. voltou para mim também. Beleza, obrigado. Desculpa aí. Então, vamos nessa. Então, o que acontece? Ele está falando, os métodos quantitativos de análise econômica de investimento podem ser classificados em dois grandes grupos. O que leva em conta o valor do dinheiro no tempo, ou seja, aquele que recompõe o valor da inflação que o dinheiro ficou exposto. Lembra que na aula de ontem eu expliquei para você que se você tiver um dinheiro e não colocar ele no mínimo numa poupança ou numa aplicação mais rentável, esse dinheiro, se você colocou debaixo do colchão, ao longo do tempo ele vai perder o poder de compra. Então, vamos supor, se hoje eu tinha R$ 300 e hoje eu fosse no supermercado, eu compraria um carrinho de compras, daqui a um mês, eu não vou sair com esse mesmo R$ 300, eu vou conseguir comprar metade de um carrinho de compras, porque a inflação corroeu o poder de compra do meu dinheiro. Então, essa inflação, o que gera a inflação? A remarcação de preços ao longo do mercado para corrigir os valores de lucratividade das empresas, isso tudo e outras influências governamentais também, de câmbio, de tudo, gera tudo de controle da economia, gera inflação, desvalorização do real em função do tempo. Né? Então, se eu colocar esse dinheiro aplicado numa poupança, a poupança vai me render, no mínimo, essa recomposição inflacionária. Então, se eu comprasse, se eu fosse no supermercado comprar hoje um carrinho de supermercado cheio, né, de produtos por R$ 300, e eu mantivesse esse dinheiro na aplicação da poupança no outro mês seguinte, a poupança me pagando a inflação, eu no outro mês vou conseguir comprar os mesmos produtos equivalentes aos R$ 300 no meu carrinho. Agora, se eu deixar esses R$ 300 debaixo do meu colchão e daqui a um mês for no supermercado de novo com outros R$ 300 para comprar esse mesmo 300, e não compra a mesma quantidade de produtos que comprava se eu tivesse deixado ele aplicado na poupança. Certo? É isso que eu estou falando para você. Então, no mínimo, ele tem que ter recomposição desse dinheiro inflacionário, né? Considero variação por mês. Mas para você levar esse dinheiro além, para você ter mais rentabilidade, além da recomposição da poupança, você vai ter que fazer uma aplicação financeira mais rentável ou então investir numa empresa. E através dessa simulação do fluxo de caixa é que você vai, que são os recebimentos e pagamentos, e saldo inicial e saldo final, é que você vai tomar a decisão de investimento. É atraente fazer esse investimento ou não é? Eu vou ter lucratividade nessa rentabilidade desse investimento ou não, né? Então, a forma de fazer isso chama-se fluxo de caixa descontado. O que quer dizer descontado? Descontado quer dizer um valor que eu tenho em previsão lá para frente, eu vou trazer ele a valor de hoje. Então, vamos supor que eu tenho um dinheiro que eu sei que daqui a um ano, esse R$ 1.000 vai estar valendo R$ 1.500. Agora, se eu pegar esse R$ 1.500 lá na frente e trouxer a valor presente hoje, quanto que ele valeria? Eu vou fazer a taxa de juros inversa, descontar essa taxa de juros que eu vou receber por esse valor ao longo do tempo, que vai valer R$ 1.500 daqui um ano, eu vou trazê-lo a valor presente, que chama AVP. Isso que chama-se fluxo de caixa descontado. Em razão do maior rigor conceitual e da importância para essas decisões ao longo prazo, dá-se atenção preferencial para os métodos que compõem o segundo grupo. Em verdade, a avaliação de um ativo é estabelecida pelos benefícios futuros esperados de caixa trazidos a valor presente, ou seja, valor de hoje, mediante a taxa de desconto que reflete o risco da decisão. Então, vamos supor, quanto que está o CDI? Normalmente, o CDI equivale à taxa Selic. Então, vamos supor, se eu quero ter uma ideia, se o meu investimento ele vai ser remunerado pelo CDI, e eu vou deixar ele um ano aplicado, remunerado ao CDI ou à taxa Selic,
Para eu saber quanto que esse dinheiro lá na frente está valendo hoje, eu tenho que multiplicar, aplicar essa taxa, esse CDI, lá para frente para chegar no valor futuro. E descontar esse CDI para trazer ele a valor presente. Isso que ele está querendo dizer aí. Então, esse fluxo, quando você ouvir falar fluxo de caixa descontado, é que ele descontou a taxa de remuneração do fluxo de caixa futuro a valor de atual. Ele trouxe o valor futuro a valor atual. Quanto vale esse valor futuro hoje? Hoje, quer dizer, não incorreu todo esse período de taxa de juros, né? Valor presente mediante a taxa de desconto que reflete o risco da decisão, exceto em geralmente feita em tanto aumento do tempo de retorno do investimento, período de payback. Então, quando você ouvir falar desse termo, que é muito comum no mercado financeiro, de VPL, valor presente líquido, é a taxa de desconto de um valor futuro para saber quanto que ele vale hoje. E a parte que você ouvir falar de payback, você está ligado ao tempo. Quanto é o tempo de retorno? Quanto tempo eu vou investir? Eu investi R$1.000 em um ano. Quanto tempo vai demorar para voltar para mim esse R$1.000? Qual o prazo que vai voltar em tempo de prazo? Então, o payback está ligado ao tempo de devolução do investimento. E VPL é o valor descontado líquido do valor futuro. Esses dois conceitos é que eu estou querendo te apresentar e que nós vamos aprofundar mais aqui ao longo dessa explanação. Tudo bem aí? Pessoal? Tudo bem aí, pessoal? Eu estou tentando pegar, mas depois eu leio de novo, mas eu estou acompanhando. Então tá. Qual... Pode falar aí. Alguma dúvida aí, André? Por enquanto, não, professor. Então tá. O qual, apesar de ser formalmente enquadrado no primeiro grupo, tem grande importância decisória e permite ainda seu cálculo em termos de valor atualizado. Então, até esse presente momento, você tem que ter fixado 3 pontos. Para fazer uma análise de investimento, eu tenho que analisar em cima do fluxo de caixa da operação. Fluxo de caixa da operação. Eu ouvi falar que se esse dinheiro não ficar no mínimo aplicado, que esse dinheiro que eu estou investindo, ou que eu vou captar, não ficar no mínimo aplicado na poupança, eu não vou ter a reposição da inflação desse dinheiro. Então, esse dinheiro vai perder o valor de compra ao longo do tempo. Outra coisa, eu tenho que ouvir falar do termo que chama VPL, valor presente líquido. O que refere esse valor presente líquido? Se eu pegar um dinheiro e aplicar ele durante um ano, a taxa de 2% ao ano, eu vou ter esse dinheiro mais 2%. Agora, se eu tiver já esse dinheiro mais 2%, só o valor desse dinheiro mais 2% hoje, que eu sei que é o valor futuro, quanto ele vale hoje? Eu tenho que descontar os 2% que eu apliquei ao longo do tempo. Então, isso chama-se o quê? Fluxo de caixa descontado. Eu vou descontar o valor da aplicação de rendimento para saber o valor futuro, quanto que o valor futuro vale hoje presente. E outro termo importante de você guardar é o payback. Payback, pagamento de volta, payback em inglês. Isso quer dizer o quê? O período que vai retornar o meu investimento. Eu vou investir um ano. De um ano eu vou investir R$1 milhão. Em quanto tempo esse investimento vai voltar para mim? Eu vou fazer o cálculo através do payback e vai falar, vai demorar 6 meses, vai demorar 2 anos para voltar esse dinheiro para você. É através do payback que a gente analisa isso. Então, se você guardou isso até aqui, tá bom. Então, olha só, payback. Prazo de retorno do investimento no tempo. Segundo a Safineto, o período de payback de aplicação bastante generalizada na prática consiste na determinação do tempo necessário para que o dispêndio de capital, valor do investimento, seja recuperado por meio de benefícios incrementais, líquidos de caixa, fluxo de caixa, promovidos pelo investimento. Ou seja, qual o tempo que vai devolver esse dinheiro para mim com o lucro dessa operação?
com o rendimento dessa operação. São utilizados normalmente duas metodologias de cálculo, período de payback, médio e efetivo. Na hipótese de os fluxos de caixa serem iguais, os dois critérios produzirão resultados idênticos. Então, eu posso calcular o payback médio e o payback efetivo. Um exemplo do que a gente está estudando até aqui. Payback. Quanto tempo vai me retornar o meu investimento? Exemplo. O tempo de retorno médio é baseado na relação existente entre o valor do investimento e o valor médio dos fluxos de caixa. Para a alternativa A, o investimento programado é de R$300 mil. Eu vou investir R$300 mil. E os fluxos de caixa médios, em valores médios, atingem R$100 mil. Ou seja, se eu dividir 300 mil por 100, eu vou encontrar o quê? O prazo médio. Prazo médio. Então, olha só, ele está me falando que eu vou investir R$300 mil e que o fluxo médio de caixa é de R$100 mil. Mas não quer dizer que ele é 100 mil todo mês, ele falou que é o médio. Então, ao longo de 5 anos, então vamos ver, ao longo de 5 anos, eu vou aplicar, meus fluxos de caixa vão ser 90 mil, 50 mil, 60 mil, 50 mil, 250 mil. A média é de 100 mil, dividido por 5 anos. Entendeu? Então, consequentemente, o payback médio de 3 anos, 300 mil dividido por 100, ou seja, a empresa irá demandar 3 anos em média para recuperar o investimento efetuado por meio dos benefícios incrementais, os lucros anuais de caixa produzidos. Então, será que você, quando tiver antes de você investir nessa nova empresa que você vai criar, por exemplo, de determinado negócio que você ficou expert num tipo de negócio, você fez esse cálculo? Será que você vai ter disponibilidade de investir R$300 mil e ficar durante 3 anos sem receber o retorno disso? Porque você vai aplicar 300 mil e a empresa você vai ter que montar a empresa, vai ter que produzir, vai ter que vender, comprar, vender, comprar, vender. Quando você compra bem, se você tiver feito todas essas contas de lucratividade e impostos adequados, no final de 3 anos, você vai receber os seus 300 mil de volta, no mínimo. Depois, o que você conseguir para frente é puro lucro seu, porque você já investiu 300 mil, você vai receber em 3 anos esses 300 mil de volta, mais o rendimento deles, como ele tivesse atualizado numa aplicação financeira. E o que você receber dali para frente é só lucro, porque você já recebeu o payback, ou seja, o investimento que você fez de volta. Só que você, ao fazer essa análise de investimento, qual que é a vantagem? Você tem fôlego financeiro na sua vida para você sobreviver durante 3 anos sem receber esses 300 mil de volta? Porque se você montar a empresa e deixar, ela vai demorar 3 anos para te devolver esses 300 mil de investimento, você não vai poder parar no meio do jogo e mandar parar tudo, você vai perder muito dinheiro. Então, você vai ter que fazer essa análise antes, simular o fluxo de caixa antes de abrir a empresa, para ver se você vai ter esse fôlego financeiro para você ficar 3 anos sem receber os seus 300 mil de volta. Mas após 3 anos, em compensação, porque você fez a análise correta de investimento, você vai receber o quê? Os 300 mil, mais os incrementos e benefícios de aplicação daquele negócio que estudo de econômico, de viabilidade econômica financeira que você fez antes. Isso chama-se payback. Então, segundo o Assaf Neto aí também, a gente tem que entender o que nós temos no mercado. Nós temos no mercado brasileiro o Sistema Financeiro Nacional, SFN. Ele é constituído por um conjunto de instituições financeiras públicas e privadas que atuam por meio de diversos instrumentos financeiros na captação de recursos de investidores, distribuição e transferência de valores entre agentes econômicos do mercado. Nós temos também o Conselho Monetário Nacional, CMN, é o órgão máximo do Sistema Financeiro Nacional. Não desempenha funções executivas, e sua missão normativa, ele faz normas do Sistema Financeiro Nacional, edita as normas, né?
básicas é de definir diretrizes de funcionamento do sistema financeiro nacional e formular toda a política de moeda e crédito de economia visando atender os seus interesses econômicos e sociais. Então, uma coisa é o sistema financeiro nacional, as instituições financeiras, bancos, corretoras, seguradoras, bancos múltiplos, né? Isso faz financeiro de cartão, leasing, tudo isso faz parte do corretora de câmbio, tudo isso faz parte do sistema financeiro nacional. O Conselho Monetário Nacional é o que faz as normas de como isso vai, quais são as regras para isso funcionar, né? Então, vinculado ao Conselho Monetário Nacional, como órgão normativo do sistema financeiro, encontra-se o Banco Central, a Comissão de Valores Mobiliários, né? Que ela também dita as regras de normatização de fundos de investimento, dita as regras de normatização e também fiscaliza o sistema financeiro nacional, fiscaliza os auditores também que auditam o sistema financeiro nacional. Né? Essas 6 grandes instituições que compõem o denominado subsistema normativo, o sistema financeiro nacional, responsável pelo funcionamento do mercado e de suas instituições. Então, para você entender de mercado financeiro e para você entrar com um investimento, você tem que entender essa estrutura básica do sistema financeiro nacional. Né? Cheio de regras, cheio de normas, tem esse Conselho Monetário que faz as normas, tem a CVM que também faz normas e fiscaliza isso tudo, né? Então, é uma coisa muito séria, né? Uma instituição financeira, para ela ser aberta, ela tem uma série de pré-requisitos. Para você operar com essa instituição financeira, você também vai ter uma série de exigências, então, e tem que cumprir uma série de regras. Né? Então, e aí a gente falou ali sobre o VPR e sobre o Sistema Financeiro Nacional. O payback, a gente falou sobre o payback. Agora nós vamos falar um pouco sobre o VPR, que nós vimos um pouco antes, mas agora nós vamos ver com mais profundidade. Então, o que é o VPR? Valor presente líquido. É a média de valor presente líquido obtida pela diferença entre o valor presente de benefícios líquidos de caixa previstos para cada período no horizonte de duração do projeto. O valor presente do investimento, desembolso de caixa. Formalmente, costuma-se adotar a seguinte expressão do cálculo VPL, valor presente líquido. Para ilustrar, suponha que uma empresa esteja avaliando um investimento no valor de R$300 mil, no qual se está esperando benefícios anuais de caixa de R$10 mil. No primeiro ano, R$15 mil. No segundo ano, R$20 mil. E no terceiro ano, R$10 mil. No quarto ano. Então, olha só, ela está investindo R$300 mil e está com uma expectativa de ter 300 mil, 10 mil de rendimento no primeiro ano, 15 mil no segundo ano, 20 mil no terceiro ano e 10 mil no quarto ano. Admitindo que a empresa tenha definido que 20% ao ano sua taxa de retorno da operação que ela está investindo, exigida e que o investimento seja desembolsado integralmente no montante inicial ao seguinte valor presente líquido. Olha lá o VPL. 10 mil dividido por 1,20. Por que é 1,20? Porque ela falou que é 20% ao ano. Mais 15 dividido por 1,20 elevado a 2, porque já é no segundo ano. 20 mil dividido por 1,20 elevado a 3, que é o terceiro ano. 10 mil dividido por 1,20, que é a taxa de 20% dividida, né? Elevado a 4, menos os 30 mil. Olha só. Por que ela está fazendo dividido? Porque, justamente, quando eu calculo o juro da operação, não é o valor do capital vezes a taxa de juros elevado a uma potência, se for juros compostos, aqui ela está dividindo porque ela está descontando. Ela divide porque ela está descontando o valor de 20% ao ano. No segundo ano, ela também está dividindo, porque ela está descontando. Descontando e elevado a 2 meses, 2 anos. Né? Aqui ela também, terceira também, está descontando e elevando. Então, isso aqui, quando você vê essa taxa dividido vezes a taxa, quer dizer que ela está descontando. Se ela estiver multiplicando, ela está o quê?
somando os juros no capital para chegar no montante. No caso aqui, ela está pegando o montante que ela já tem o valor futuro e dividindo pela taxa de juros que ela está trazendo a valor presente. Por isso chama VPL, valor presente. Então, esse valor aí, a valor presente hoje, valeria 5.146. Por quê? Porque ele não sofreu todas aquelas atualizações, inclusive ela descontou do valor futuro. É isso que ela está fazendo, trazendo o valor futuro a valor presente. Vamos repetir. Para ilustrar, suponha que uma empresa esteja avaliando um investimento no valor de R$300 mil, o qual se esperam benefícios anuais de caixa cada ano. No primeiro ano ela vai receber 10 mil, no segundo ano ela vai receber 15 mil, no terceiro ano 20 mil e no quarto ano 10 mil. Então ela está fazendo o quê? Ela já sabe o valor futuro que ela vai receber. E se ela tivesse que receber esse valor hoje em dia, porque ela vai descontar o valor futuro, ela já tem o valor futuro que ela vai ver o valor presente. O valor presente, ela pegou 10 mil, que era a primeira expectativa de caixa do ano que ela tinha, e dividiu por 1,20, que é a taxa de desconto. Mais 15 mil dividido por 1,20 elevado a 2 anos. 20 mil dividido por 1,20 elevado a 3 anos, que é o terceiro ano, e 10 mil dividido por 1,20, que é 1 mais I elevado a N, que é a taxa de juros composto, né? Elevado a 4 anos. Você está entendendo? Então, aí que ela chegou no quê? No valor presente, que seria 5.146,60. Então, nós vamos falar taxa de interna IR, ou IR. Em toda discussão precedente, procurou-se manter implícito o significado da taxa interna de retorno de uma operação. Por exemplo, na ilustração seguida, em uma dívida de 438.247,41, que corresponde ao valor presente conforme calculado, esse valor da dívida é o valor atual, não é o valor futuro, o valor presente. Os pagamentos mensais de 100, 150 e 200 igualaram-se o valor presente quando descontados a taxa de 1,2% ao mês. Ou seja, 438.247 é igual a 100 mil dividido por 1,12 mais 150 mil dividido por 1,12 mais 200 mil dividido por 1,12, porque está trazendo a valor presente. A taxa de desconto é de 1,2% ao mês, que representa o custo explícito da dívida e a taxa interna de retorno da série de pagamentos e recebimentos verificada, ou seja, é a taxa de juros que iguala em determinado momento zero, conforme foi mencionado. O momento zero é o valor presente. A entrada de caixa PV, ou valor futuro, de 438 mil. Certo? Com a saída periódica de caixa, pagamentos da dívida atualizados ao mesmo momento. De outra maneira, suponha que a dívida seja saldada por um único pagamento. Então, ele tem uma dívida e vai fazer um pagamento só. Ao final do prazo, concedido de 3 meses, mantém-se a mesma taxa de desconto exigida pelo credor, 1,2% ao mês. Calcula-se que o valor da dívida para essa data futura chega-se sendo a 438.247. O valor do crédito concedido no montante devido é só aplicar essa forma do valor futuro. O valor futuro é 438 vezes 1,012 elevado. Então, de 438, o valor futuro vai ser 454.214,40. Nessa situação ilustrada, de um único pagamento ao final do prazo, pode-se calcular que o custo total da operação para o período de 3 meses, que atinge o quê? 454.214,40 é igual a 438.247 vezes 1 mais I, ou seja, o valor atualizado. Isso quer dizer o quê? Que 454.214, que é o valor presente, dividido por 438.247,41 menos 1, que é o valor futuro, a gente chega numa taxa de 3,643% ao trimestre, que é onde que ele queria chegar. Então, essa taxa interna de retorno e o VPL, a gente coloca o quê? O valor que a gente
já sabe que ele é futuro, cheio de juros, né? Já atualizado lá, desconta esses juros, traz a valor presente. Então, quando eu quero fazer uma aplicação financeira, o meu valor futuro, eu vou inflar ele de juros mensais ou da taxa de retorno que ela vai ter média. E quando eu quiser saber qual que é esse valor, quanto que eu tenho que investir hoje para chegar nesse valor lá na frente, com base nessa taxa estipulada de rentabilidade. Então, eu inflo esse valor todo com base nessa taxa acumulada, vai me dar o valor futuro. Depois eu pego esse valor futuro e desconto isso e cheguei a valor presente. É isso que ele está querendo dizer com essa análise. Critérios de aceitação e rejeição do VPL. Então, o VPL é um dos critérios para você analisar o seu fluxo de caixa. Assim como o payback é um outro critério de investimento para você analisar o seu fluxo de caixa. Né? Essa análise de desconto chama-se fluxo de caixa descontado. Como se avalia uma empresa quanto ela vai? Com base no fluxo de caixa descontado dessa empresa. Normalmente é uma técnica para análise de investimento. Eu vou investir nessa empresa, quanto que ela vale? Eu vou fazer um fluxo de caixa descontado e ver quanto que ela vale no mercado hoje. O critério de aceitação de rejeição do VPL é simples. Será considerado atraente todo investimento que se apresenta um valor presente líquido maior ou igual a zero. Se o seu VPL for maior ou igual a zero, é um bom investimento. Projetos com VPL negativo indicam retorno inferior à taxa mínima requerida para o investimento, relevando ser economicamente desinteressante sua aceitação. Então, qual que é a taxa mínima de atratividade? Essa taxa representa é a menor taxa que você ou sua empresa aceitaria como taxa de retorno para investir no seu dinheiro em determinado projeto. Então, qual que é a taxa mínima? Hoje, a minha aplicação financeira mais rentável que tem no mercado, a taxa mínima de atratividade é X. É 2. Ou seja, se essa taxa mínima é 2 e o meu VPL positivo é maior que 2, se eu quero ganhar mais dinheiro e correr mais risco, eu vou abrir a empresa. Senão, eu fico na minha aplicação financeira. Então, essa é a análise de investimento que você tem que fazer. O critério de aceitação e rejeição é o VPL, e é simples. Será considerado atraente todo investimento que apresente um valor presente líquido maior ou igual a zero. Se o seu VPL é maior ou igual a zero, é interessante. Se o seu projeto VPL é negativo, é um mau sinal. Sai fora disso aí que você vai tomar prejuízo. E qual que é a taxa mínima? Hoje tem uma taxa mínima de X. Se isso vai me render X mais Y, é interessante. Agora, se ela vai continuar me rendendo uma taxa X, vale a pena correr um risco maior para ter o mesmo rendimento? Não, é esse tipo de análise que você tem que avaliar antes de você entrar no negócio. Porque depois que você entrou, a situação mudou toda. Você já entrou no negócio, então você vai ter que deixar algum dinheiro lá. Se você desistir no meio do negócio, você provavelmente vai sair com medo do que você entrou. Porque não deu tempo que você calculou de projeção futura, não deu tempo da taxa interna de retorno, o VPL não aconteceu, o VPL que você calculou é esse, e o payback não aconteceu. O payback é o prazo médio de volta do seu dinheiro investido, do seu investimento, não aconteceu. Então, se você retirar esse dinheiro antes, provavelmente, se você não vai receber todo esse rendimento, se não receber menos do que o seu capital que você investiu, você vai ter que deixar algum dinheiro lá. Por isso que essa simulação tem que ser feita antes de você investir. Que se a não ser que aconteça um fato fortuito, por exemplo, pegou incêndio, deu incêndio na indústria que você montou. Aí é um caso fortuito que não dá para prever, né? Não dá para prever. Agora, fora que isso aconteça, essa regra matemática ela funciona adequadamente. Então, os ativos, segundo a Safnet, o ativo financeiro negociado no mercado pode ser classificado como relação à renda, prazo e emissão. Um ativo é entendido como renda fixa quando todos os rendimentos oferecidos ao seu titular são considerados previamente no montante da aplicação. Então, ele fala que é renda fixa, por quê? Porque previamente eu aplicar, eu já sei qual que vai ser o meu rendimento. Então, eu vou aplicar, eu já sei que eu vou ganhar tanto de rendimento.
Mas, sendo a renda fixa, o rendimento de títulos pode ser pré-fixados. O que é pré-fixado? Pré-fixo antes de acontecer, quando os juros totais são definidos por todo o período da operação, independente do comportamento da economia. Pós-fixado quer dizer o quê? Vai fixar a taxa posterior à operação, quando somente uma parcela dos juros é fixa, taxa real de juros, sendo a outra parte definida com base no indexador de preços contratados. Por exemplo, tanto de juros mais IGPM ou mais ATE. Esse IGPM, essa ATE pode ser, não dá para calcular quanto é que é, não dá para prever qual que é de acordo com a oscilação do mercado. Risco de retorno esperado do investimento. O conceito de risco pode ser entendido de diversas maneiras, dependendo do contexto da pessoa que está avaliando. Exemplo, risco aéreo para uma companhia seguradora, risco de contrair uma doença para uma pessoa qualquer, risco de um insucesso de um negócio para o empresário, e assim por diante. Em virtude do risco, é interpretado pelo nível de incerteza associado a um acontecimento ou evento. Nessa ampla abrangência e entendimento de risco, a avaliação de uma empresa determina-se aos componentes de seu risco total, econômico e financeiro. São vários riscos, né? Por outro lado, pode-se introduzir que o risco total de qualquer ativo é definido por sua parte sistemática, risco sistêmico conjuntural, ou não sistemática, risco específico ou próprio do ativo. O risco sistêmico é inerente a todo ativo negociado no mercado. É determinado por eventos de natureza política, econômica e social. Cada ativo compõe-se de uma forma diferente diante da situação conjuntural estabelecida. Por exemplo, se eu investir em dólar, comprei dólar no banco, fui no banco oficial, comprei dólar. Eu posso fazer isso? Posso. Eu no banco, peguei meu dinheiro, meu salário e comprei, que eu recebi registrado minha carteira, tudo direitinho, paguei imposto, fui lá no banco, comprei uma quantidade de dólar, achando que esse dólar eu vou comprar por X, e quando eu vender ele vai ter X mais Y, eu vou ter um ganho aí nesse dólar. Mas acontece que a economia mudou e eu estava com uma expectativa que teria um ganho de 2%, 3% em cima dessa especulação do dólar, e não tive. Então, o que é uma forma em relação à natureza política, econômica, social do país que eu estaria investindo, uma situação econômica de uma cidade, de um estado. Isso vai ou no exterior, porque tudo que acontece no exterior, na economia no exterior, tem reflexo no Brasil, porque a gente depende muito do mercado internacional para transacionar, né? Então, efeitos de coisas lá fora, na moeda internacional, na economia internacional, afetam os negócios no Brasil, né? Então, não há como evitar totalmente o risco sistêmico e diversificação da carteira de ativos como medida preventiva para a redução desse risco, que atua somente sobre o risco diversificável, não sistêmico. Dessa maneira, o risco total de qualquer ativo é mensurado da seguinte forma: risco total é igual a risco sistêmico mais risco não sistêmico. Então, o que você tem que avaliar? Qual é o risco que eu estou correndo? É inerente ao negócio ou um fato extraordinário, vamos supor assim, que não estava previsto, tal como uma instabilidade econômica de um país ou de uma economia de um país pode influenciar no meu negócio? Ou uma enchente, uma inundação, ou um tsunami em um determinado país vai afetar aqui o comércio e, consequentemente, o dólar vai... Então, pode ser positivamente ou negativo. Pode ser que o dólar vai subir, porque ficou escasso no mercado, só eu tinha dólar, aí todo mundo vai querer comprar o dólar comigo, né? Mas eu só posso vender no banco, eu não posso virar doleiro, né? Posso ficar comprando e vendendo dólar. Mas se for dentro de uma operação bancária, posso fazer isso. Então, o que acontece? Podem ser fatores que podem afetar econômico socialmente, mas dentro de uma situação conjuntural, dependendo do negócio onde é que você estiver investindo. Então, esse seria aí o recado que eu tinha para dar para vocês, utilizando aí o nosso consagrado autor Assaf Neto, que é respeitadíssimo dentro do mercado financeiro, como um dos grandes autores
consagrados aí, chama Assaf. O livro dele é Finanças Corporativas. Acho que vale a pena você ter essa obra com você para você estudar. É muito interessante. O que a gente analisou aqui, então, são o quê? Os principais riscos de investimento. Com certeza, quanto maior o risco, maior a lucratividade. Só que esse risco tem que ser calculado. E a forma de eu calcular esse risco é através da onde? Do fluxo de caixa, calculando o VPL, calculando o valor, o payback, né? Fazendo essas análises de investimento, o custo de oportunidade que o mercado em aplicação financeira. Lembrando que lembrando que se o VPL for 0 maior que 1, ou igual a 1, ou maior que isso, ele é vantajoso. Se ele for menor, não é vantajoso. E quanto tempo o dinheiro vai me retornar? Eu vou usar o payback, né? O cálculo do payback. Certo? Fico aí à disposição para qualquer dúvida que vocês tenham. Uma dúvida aí, André? Uma coisa que eu posso ajudar? Professor, a gente consegue calcular a partir dessa fórmula que você passou, igual, por exemplo, está tendo no Rio Grande do Sul, né? Foi um negócio repentino. Eu, por exemplo, estou investindo em alguma empresa lá, obviamente isso vai dar algum problema. A gente consegue calcular esse risco, o futuro de como é que seria? Aí que tá. Olha para você ver. Lembra que eu te falei aqui que você, quando fez esse investimento, você não tá. O pessoal de lá, você está dizendo, nesse exemplo hipotético que você deu, o pessoal lá do Rio Grande do Sul que está passando por aquilo tudo que está passando lá. Os investidores não estavam esperando, provavelmente não estavam esperando que acontecesse uma coisa tão grande. Então, esses investimentos, esse payback dele mudou, esse VPL dele mudou, e o investimento dele ele vai ter que recalcular. Se ele não perdeu tudo e Deus queira que ele tenha seguro para ressarci-lo, né? Se ele não tinha seguro e perdeu, esse payback foi embora, já não vale mais. Esse VPL dele também não vai, ele vai ter que recalcular o que sobrou do investimento dele para ele fazer um novo payback, se ele for aplicar, depois que solucionar, equacionar essa situação drástica, dramática que está acontecendo lá, né? Uma das piores que já aconteceram. Deus ajuda aquele pessoal lá, que realmente, e que nós possamos ajudar. Eu já fiz doação, inclusive, para lá, e eu acho que, assim, todos têm que colaborar. E o que acontece? Depois que eles conseguirem resgatar do que sobrar e refizerem todos esses cálculos, eles vão ter um novo payback, um novo VPL para continuar com os investimentos. Então, o que ele está falando assim, ó, eventos de natureza política, econômica, social. Aconteceu um evento de natureza assim, não esperado, né? Caso fortuito. Ou seja, uma catástrofe aonde quem tinha seguro nisso vai conseguir ressarcir alguma coisa que ele não tinha, perdeu, não sei como é que vai fazer, ele tem uma coisa de calamidade pública lá, né? Alguma coisa, e vai ter que recalcular o VPL dele, vai ter que recalcular o payback dele no que sobrou e tentar fazer um novo investimento. Ah, não entendi. Mas seria, então, um caso por etapas, né? Primeiro resolveu agora, para depois refazer esse cálculo, esse payback, esse VPI, tipo, futuramente. É uma coisa de agora, né? Não é uma coisa... Porque agora, pelo que eu estou entendendo, pelo que eu estou vendo as imagens que a gente está de longe, eles estão numa situação, assim, que está precária, está faltando tudo lá, né? O básico. Sim. Depois que conseguir recuperar e estabilizar a situação, a coisa que vão ser recalculados os investimentos, o que sobrou, que a seguradora ressarci-los, né? Se eles vão continuar com os investimentos, provavelmente vão, porque a vida continua, né? E o que acontece? Eles vão ter que recalcular isso de novo e estimar as perdas. Então, vão ser novos paybacks descontadas as perdas, né? Ah, sim, entendi. Obrigada. Mais alguma dúvida deles? Não. Tá bom. Obrigado. Prazer estar com vocês. Eu agradeço muito a FUMEC. Obrigado aí pelo acompanhamento. Foi ótimo dar aula para vocês. Fico à disposição. A FUMEC tem o meu endereço, meu e-mail. Estou passando aqui para vocês, armandosfn@gmail.com. Você me acha pelo site também. Muito obrigado. Prazer dar aula aí para vocês.
Finalizando aí para ver o que a gente viu aí no contexto todo dessa segunda aula, que tem conexão com a primeira aula de juros, conceito de capital, juros simples, juros compostos, capitalização, mas com as análises que foram utilizadas nessas análises de investimento, por isso que tem essa conexão da primeira aula com a segunda aula, e foi dividido em 2 etapas, né? Finalizando nessa apresentação educativa, você aprendeu sobre a importância técnica de análise de investimentos financeiros, conceitos, análise de investimento pode ser realizada através dos fluxos de caixa de um projeto, análise realizada taxa interna de retorno, TIR, taxa interna de retorno, payback, valor presente líquido, VPL, TMA, taxa mínima de atratividade, né? Risco sistêmico e risco não sistêmico do investimento, né? E eu agradeço vocês, peço para vocês participarem também e assistam as demais aulas que estão lá no Saga, que fazem parte do contexto todo dessa aula de análise de investimento. Interage no meio ambiente virtual, que é nosso meio de comunicação. Bons estudos a todos e boa avaliação. Podem ficar tranquilos que a avaliação está toda dentro desse contexto que nós vimos em sala, que vimos aqui nessa nossa aula, e podem ficar tranquilos com a prova, que ela para quem participou da aula, estudou as formas, principalmente, elas vão ser bem tranquilas para vocês. Desejo sucesso nos estudos e bom sucesso na prova. Muito obrigado. Boa noite. Obrigada. Obrigado. Boa noite. Boa noite.